mais agora para aprender um pouquinho sobre nutrientes, beleza? Então vamos lá. Bom, nutrientes. Primeiro, o que são nutrientes, né? Nosso corpo depende de substâncias que sejam capazes tanto de construir a nossa massa corpórea quanto de nutrir ela no que diz respeito à energia. Então, para a manutenção das nossas funções vitais, nosso corpo precisa de nutrientes. Quem são esses caras? Sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e a água também faz parte. A gente não vai citar ela agora aqui, beleza? Então, vamos lá. Tipos de nutrientes. Então, a gente vai dividir os nutrientes em dois grandes grupos. Os macronutrientes, que são nutrientes maiores, microscópicos, porém maiores, certo? E os micronutrientes, são nutrientes aí menores com funções diferentes, beleza? Bom, no grupo dos macronutrientes, nós temos os hidratos de carbono, proteínas e lipídios. Hidrato de carbono, não sei se você já ouviu falar nesse nome, hidrato de carbono. A biologia inventa um monte de nome para a mesma coisa. Então, hidrato de carbono, hidrocarboneto, açúcares, glicídios, glucídios, carboidratos é a mesma coisa. Tá bom? Então, aqui ele chamou de hidrato de carbono. Daqui a pouco a gente vai chamar de carboidrato, depois vamos chamar de açúcares e por aí vai. Beleza? Proteínas são proteínas e lipídios ou gorduras. Beleza? Então, esses são os macronutrientes. Qual é a principal diferença deles lá para os micronutrientes? Geralmente, esses caras estão envolvidos em construção e energia. Beleza? Construção e energia. E os micronutrientes, olha lá quem são os caras. Vitaminas e sais minerais. Esses aí, eles são ingeridos prontinhos do jeito que eles estão e eles são absorvidos pelo corpo, pelo organismo, sem sofrer modificações, beleza? E eles não têm função energética, eles têm função de regular o nosso metabolismo de alguma maneira, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu separei numa pirâmidezinha, tá? Numa pirâmidezinha, esses nutrientes de acordo com a função que eles desempenham e a quantidade deles que está geralmente presente na nossa dieta. Então, lá na base da nossa pirâmide, lá embaixo, nós estamos vendo em maior quantidade alimentos energéticos. Claro, na idade aí de vocês, na nossa idade, estamos aqui, ó, gastando energia o tempo inteiro. A gente precisa dar suporte para o nosso corpo no gasto dessa energia. Quem está lá na base nos alimentos energéticos, olha lá, carboidratos. Então, olha ali, ó, pães, massas, derivado do trigo, cereais, tudo isso lá na base, na parte energética. No bonde da regulação, nós temos ali, ó, vitaminas e sais minerais. E aí as frutas entram na jogada, tá bom? Frutas, verduras, legumes, alguns entram, geralmente as verduras entram nessa parte aí. E eles vão regular o nosso metabolismo. A gente vai ver como no próximo slide aí, tá? Construtores, adivinha? Os construtores já fazem parte dos tipos de nutrientes que vão ajudar a construir nossa biomassa. Então tá aqui, ó, proteínas nessa parte de construção. E na parte energético extra, que a gente tem que consumir de maneira moderada, tá ali, ó, óleos e gorduras, até alguns tipos de doces também. Então tá lá, lipídio na parte energético extra, tá? Proteínas na construção, na regulação, vitaminas e sais minerais, na parte energética de base, os carboidratos. Show de bola? Vamos partir para o próximo. Subdivisão de carboidrato. Por favor, não me xinga, porque é muito nome. É muito nome. Vamos precisar conhecer agora para trabalhar com eles depois na aula lá de digestão. Mas é bom a gente já saber da onde que surgem esses nomes aí. Então, ó, os carboidratos, açúcar, hidratos de carbono ou glicídios, tudo isso é a mesma porcaria, tá? Estão divididos em três principais grupos. Monossacarídeos, fala comigo aí, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? Então, ó, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples possíveis. Então, nós temos aqui, ó, glicose, frutose, galactose. Detalhe, para agora não, mas para aula de digestão eles vão ser importantes. Esses caras aí, ó, esses três, glicose, frutose,
galactose, eles têm livre acesso à nossa célula, eles já conseguem entrar na célula, livre acesso entre aspas, porque vão ter proteínas para carregar eles lá para dentro, mas isso é assunto para outro departamento. O fato é, eles conseguem entrar na célula, beleza? Os disacarídeos já são formados pela união de dois monossacarídeos. Por exemplo, se eu pegar a glicose mais outra glicose, eu formo uma maltose, beleza? Se eu pegar a glicose mais uma frutose, eu tenho uma sacarose. Se eu pegar a glicose mais a galactose, eu tenho uma lactose. Precisa decorar isso agora? Não, mas eu quero que vocês saibam que os disacarídeos são dois monossacarídeos. Então, nós temos lá sacarose, maltose, lactose. Estão percebendo? O final ose. Geralmente, tem exceções, tá? O final ose está ligado a carboidrato, está ligado a açúcar. Então, a glicose, frutose, galactose, sacarose, maltose, lactose, geralmente isso tudo são açúcares, né? São carboidratos. Então, ó, esse finalzinho ose, claro que, né? Fimose é carboidrato? Claro que não, né? Mas cirrose é carboidrato? Também não. Mas a maioria dessas moléculas que terminam com ose são carboidratos, tá? E lá embaixo, polissacarídeos, são carboidratos que são formados pela centena aí de monossacarídeos, de sacarídeos associados. Amido, celulose, glicogênio. Com exceção da celulose, que é usada aí na parede celular das células vegetais, o amido e o glicogênio são excelentes reservas de energia. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Proteínas. Proteínas a gente já viu que são construtores. E aí ela tem outras funções. Então, olha lá. Elas participam da estrutura. Por exemplo, a queratina é uma proteína. Forma nosso cabelo, nossa unha. Hormônios, a insulina é proteína. Anticorpos, as imunoglobulinas, são o quê? Proteínas. Resistência dos tecidos, está lá o colágeno, ou seja, também é proteína. Contração muscular, a gente já viu na aula passada, actina e miosina são proteínas que fazem parte da contração muscular. Transporte de gases, a hemoglobina, tá ali. Enfim, diversas funções associadas às proteínas, beleza? Além de ser construtores aí, né, no nosso metabolismo, tá? Elas são formadas por essas pequenas unidades aqui, ó, chamadas de aminoácidos. Então, vários aminoácidos formam a proteína. Quando a gente come lá a proteína da vaca, carne, tá? Tá aqui, ó, carne. O que a gente está querendo? A proteína que está lá? Não. A proteína que está lá no bife, ela é boa para a vaca. A vaca que queria usar ela, por isso que a vaca fez ela. Quando nós ingerimos aquela proteína, o que nós estamos afim são dos aminoácidos. Nosso corpo vai quebrar todos eles e vai montar uma proteína que é útil para quem? Para nós, como uma insulina, como uma queratina, como um colágeno, enfim, isso vem da alimentação e da destruição das proteínas que a gente ingere na alimentação. Show? Então, vamos para a próxima. Lipídios, olha aqui a foto dos lipídios, já tem uma má reputação aí na praça. Todo mundo culpa lipídio. Ah, tô gordo, culpa do lipídio. Ah, fiquei com artéria entupida, culpa do lipídio. Ah, infartou, culpa do lipídio. Beleza, o excesso de toda e qualquer substância faz mal, mas eles têm umas funções excelentes, como, por exemplo, lá no urso polar, você vê que ele consegue resistir a temperaturas extremamente baixas, porque ele tem uma capa de gordura que protege ele da temperatura extrema. Então, ó, isolamento térmico, formação dos neurônios, nós vimos a baía de mielina, função energética, ou seja, reserva de energia, gerador de calor, por isso aqui é termogênese, para fazer hormônios, tá aqui, e faz parte também das membranas celulares, ou seja, os caras têm as funções deles, só o excesso é que causa mal, como o excesso de qualquer coisa, beleza? Então, vamos lá, sais minerais. Sais minerais eu coloquei aqui, ó, eles são ingeridos prontinhos aí, através da nossa alimentação, nosso corpo não consegue fabricar sais minerais, então a gente precisa ingerir na alimentação e cada um vai regular uma função específica. Rodrigo tem que decorar tudo isso. Bom, quando for estudar lá para a prova, dá uma lidinha lá no seu material, dá uma olhada aqui de novo na aula, que você vai ter eles escritos ali, tá bom? Mas são milhares de, centenas na realidade, de minerais. A gente não vai precisar ficar falando de todos. Então a gente tem aqui, ó, algumas funções, ó, o ferro fazendo parte da hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue.
beleza? O sódio e o potássio regulando a pressão, no equilíbrio osmótico, ajudando na transmissão do impulso nervoso, o cálcio na formação dos dentes, ossos e contração muscular, o iodo regulando o funcionamento da tireoide, o flúor fazendo parte lá do esmalte dos dentes, na prevenção das cáries, o magnésio, importante pra caramba lá nas plantas, fazendo aí a clorofila, ou seja, cada mineral funcionando, regulando uma determinada função junto com as outras substâncias. De boa? Então, vamos lá. Vitaminas, essas aí são interessantes. O nosso corpo não consegue produzir a maioria das vitaminas. Então, qual é a solução, Rodrigo? Tem que comer, mano. Tem que ingerir essa porcaria de algum jeito. E aí, frutas tá lá para isso daí mesmo. Frutas e outras coisas. Tá? A gente vai falar depois ali. Mas vitaminas a gente precisa de muita quantidade? Não. Precisamos de pouquíssima quantidade de vitamina, mas não podemos deixar faltar. Se tiver excesso de vitamina, nós vamos ter uma hipervitaminose. Pode ser tóxico. E se tivermos pouca quantidade, nós teremos uma hipovitaminose. E se tiver ausência total, avitaminose. É difícil? É, mas pode acontecer. Tá? Então, nós ingerimos vitaminas na nossa alimentação. E a gente divide vitamina em dois grandes grupos: hidrossolúveis e lipossolúveis. Rodrigo, que nome de palavrão é esse? Hidrossolúvel se dilui em água. Lipossolúvel se dilui em lipídio, ou seja, depende de gorduras para ser diluído e absorvido pelo organismo. Veja bem, vitamina C. Quantos aqui já tomaram aquele Redoxon, Cebion, Targifor, aquilo que você bota lá efervescente na água e aí você toma? Ué, por que você colocou na água? Adivinha? É vitamina hidrossolúvel. E aí, ó, as vitaminas hidrossolúveis são todas do complexo B, ou seja, B1, B2, B3, B6, B12, B9, essa galera, tá? E a vitamina C também é uma vitamina hidrossolúvel, beleza? Tem a vitamina P também, mas aí não vamos falar dela agora não, tá? Vitamina C e vitamina B, as principais vitaminas hidrossolúveis, que diluem em água. E pelo fato dela ser diluída em água, dificilmente você vai ter uma intoxicação por elas. Por quê? Como elas são diluídas em água, se tiver excesso no corpo, libera pelo xixi, sai lá pela urina. Beleza? O máximo que vai acontecer é perder dinheiro. Então, vou tomar um monte de redoxão para ficar todo vitaminado. Besteira. O que você pode fazer aí é se entupir dessa vitamina e o teu corpo vai jogar tudo fora pela urina. Beleza? Já as lipossolúveis são diluídas em gordura. Então, nós temos a vitamina A, D, E e K. Como é que decora isso? ADEC. Fala comigo. Lipossolúvel é ADEC. Lipossolúvel é ADEC. A, D, E e K. Beleza? E a fonte dessas vitaminas está ali, ó. Alimentos gordurosos. Óbvio, está lá o leite, o peixe, o fígado. Tudo isso é rico em vitaminas lipossolúveis. De boa? Tranquilo? Aqui agora a gente vai falar sobre a falta de algumas vitaminas e as doenças que elas causam. Por exemplo, tá vendo essa gengiva aí, ó? Toda inflamada, toda infeccionada, com sangramento. Essa vitamina ela foi descoberta lá na época da escravidão. Os escravos morriam e ninguém sabia por que os caras morriam. Morriam com a boca toda estourada, as mulheres lá com a vagina toda igualzinha essa boca aí, ó, toda infeccionada. E eles não sabiam por que isso acontecia. Até que eles descobriram uma frutinha cítrica aí, ó, que era rica numa substância que eles não sabiam qual era, mas quando o escravo comia, ela melhorava. E não tinha mais esses quadros. Pronto. Descobriram a vitamina C ou ácido ascórbico. Essa doença aí é chamada de escorbuto, ou seja, escorbuto. Tem lá o Czão no meio, então a vitamina C. Qual é a fonte da vitamina C? C, cítrico, beleza? Então as frutas cítricas são ricas em vitamina C. A acerola é campeã de vitamina C, beleza? Show de bola? Olha aí essa daí, ó. Vitamina B. Vitamina B, Rodrigo, tem um monte, B1, B2, B3, B6, tem um monte delas, tá? Eu citei uma doença aí que é o beriberi, que é uma fraqueza muscular, perda de tônus muscular, justamente pela falta da vitamina B, tá bom? Então a falta da vitamina B pode causar essa doença chamada de beriberi. E as outras, Rodrigo, geralmente
elas estão ligadas a alguma etapa lá da respiração celular, coisas que vocês vão aprender lá no ensino médio. De boa? Lá no ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre essas enzimas lá da respiração celular e a vitamina B participa bastante nesse caso aí. Show? Olha aqui agora, vitamina A. Olha o nome da vitamina A, retinol. Lembra o que? Retina. Está aqui, ó, formando os integrantes aí do globo ocular, da visão. Ou seja, a falta da vitamina A causa uma doença chamada de xeroftalmia ou cegueira noturna. Olha aqui, ó, o olho da pessoa como é que vai ficando embaçado e com pouca quantidade de diminuir um pouquinho a quantidade de luz, ela não enxerga mais. Sabe o que é fonte da vitamina A? Fonte da vitamina A, cenoura, tá? Por causa do beta-caroteno que está ali, ó. Então, esses vegetais aí, ó, que têm esse pigmento, eles são ricos em vitamina A, tá bom? Então, claro que não vai ser em excesso também. Vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. Sendo ela uma vitamina lipossolúvel, ela não é eliminada lá na urina, ela pode sobrecarregar o seu fígado, na realidade, no excesso dela por conta da gordura. Tá bom? Então, moderadamente, já é perfeito para ter uma visão sadia. Faltou, já era. Então, a cenoura, boa para visão. Claro que é para comer, para enfiar a cenoura no olho que também dá cegueira, certo? Então, vamos lá. Vitamina D. A vitamina D, ela é importante para a manutenção aí dos ossos, portanto, a falta dela gera um mau desenvolvimento dos ossos, causando um quadro chamado de raquitismo. Então, o raquitismo, ele também pode ser causado aí pela ausência da vitamina D, tá bom? Vitamina D mais o cálcio, tá? Ajudam aí na formação e na manutenção dos ossos, beleza? Olha essa daí, ó, vitamina K. A vitamina K, ela é importantíssima para os efeitos da coagulação. Ou seja, quando você se corta um pouquinho, se cortou, o que vai acontecer? Vai sangrar. Depois de um tempo vai acontecer o quê? Vai parar. E quando para o sangramento, é por quê? Porque a vitamina K mais outros fatores agiram em conjunto para estancar esse sangramento. O cara que não tem vitamina K suficiente vai ficar sangrando até morrer. Ou seja, causa, ela não é que ela causa hemorragia. Quer dizer que se não tiver vitamina K na quantidade correta, se você tiver um sangramento, vai ser difícil de estancar esse sangramento aí, tá bom? A vitamina K, ela está presente aí nos vegetais verde escuros, né? Então, essas verduras aí verde escuro são boas fontes de vitamina K, beleza? Show de bola? Galera, peço que vocês olhem lá no material de vocês a fonte, a função, a carência e o excesso das outras vitaminas, para a gente não perder tempo aqui decorando um monte de coisa, beleza? Isso aí está prontinho já para vocês. Essas aqui foi mais para são as principais e também foi para despertar a vocês aí em vocês uma curiosidade sobre a importância desses nutrientes. Nos vemos agora na aula de digestão. Galera, fique comigo.